Olá, UFG. Meu nome é Paula. Gostaria de concorrer a uma vaga pelo SISU como baixa renda. E aí eu tô com algumas dúvidas e gostaria que vocês me ajudassem. A primeira delas, eu verifiquei que no processo de matrícula eu preciso passar por algumas comissões. E aí eu gostaria de saber o que é a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica. Então, Paula, a nossa comissão ela é uma das comissões de verificação da Lei de Cotas, que é a Lei Federal número 12.711. Quando a candidata se inscreve para a reserva de vagas feitas por essa lei, ela vai ter que comprovar que de fato pertence a esse grupo. Então, a reserva de vagas ela é, em primeiro lugar, destinada a estudantes que estudaram em escola pública durante o ensino médio, e depois nós temos uma espécie de subcotas, né, que é o RI, o PPI e o PCD. Então, se você se inscreve, né, para alguma das cotas que envolvem renda inferior, você vai passar na nossa comissão. E o que nós vamos observar? Se a sua renda ela é igual ou inferior a um salário mínimo e meio. É isso que está escrito lá na Lei de Cotas. E essa renda, né, ela é bruta e per capita. Então, a gente soma todos os rendimentos da família, divide pela quantidade de pessoas e tem que dar esse valor aí, igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Mas atenção, a sua comprovação, ela tem que se dar. Você já pertencia a esse grupo no momento que você se inscreveu, tá? Por isso que a documentação que a gente solicita esse ano agora vai ser de novembro, dezembro e janeiro. Então, fiquem atentos. O que é considerado e não considerado para cálculo de renda? Então, toda renda obtida pelo grupo familiar do candidato, da candidata, nos 3 meses exigidos pelo edital, entrarão no cálculo da renda bruta familiar per capita. Seja essa renda regular ou eventual. Entendendo também por renda todo ganho fruto do trabalho ou do capital ou de ambos. Mas o que significa isso na prática? Significa que se nessa família alguém possui um imóvel alugado, seja uma sala, um galpão, uma casa, um barracão, uma chácara, o valor deste aluguel entrará no cálculo. Se nessa mesma família alguém possui uma conta bancária com investimentos ou ações, o ganho, o rendimento desse capital entrará no cálculo da per capita. Se nessa família tem um trabalhador assalariado e no seu contra-cheque constam horas extras, comissões, esses valores entrarão no cálculo da renda per capita. Isso acontece porque a Portaria 18 do MEC estabelece exatamente isso, que as rendas eventuais que acontecerem nos meses exigidos pelo edital serão consideradas. Então é preciso ficar atento, atenta, para que, se algum membro da sua família, nos 3 meses exigidos em edital, exerceu alguma atividade remunerada, essa atividade precisa ser comprovada. Mas o que não entra no cálculo da per capita? Não entram todos os programas de transferência de renda, como o BPC, auxílios emergenciais, o Auxílio Brasil, antiga Bolsa Família, Projovem, Menor Aprendiz. Os valores recebidos por esses programas não entram no cálculo, mas é importante que o candidato, a candidata, comprove esses rendimentos para que o assistente social, no momento da entrevista, tenha condições de entender como essa família sobrevive, já que muitas famílias têm como única fonte de renda o BPC, por exemplo. Também não entram no cálculo, aí principalmente para trabalhadores assalariados, os rendimentos que constarem a título de indenização, diárias, reembolsos, auxílio transporte, auxílio alimentação. De modo geral é isso, fiquem atentos e atentas. Além disso, então eu vou precisar informar quem é o meu núcleo familiar, né? Porque você fala do grupo familiar. Como vocês consideram, né, a composição do núcleo familiar? No núcleo familiar, a unidade nuclear é composta por uma ou mais pessoas, eventualmente por outras pessoas, que de certa forma contribuem tanto com o rendimento
ou com despesas, né, atendidas por esse núcleo, que moram ou não no mesmo domicílio. Ou seja, temos alguns candidatos, em algumas situações, que nesse período de edital residem sozinhos em outros domicílios, mas que dependem financeiramente dos seus responsáveis ou de outras pessoas. Nesse caso, precisa sim também apresentar a relação de documentos pessoais e de renda dessas pessoas. Outra questão apresentada: e quem compõe esse núcleo familiar? Aqui podemos citar várias situações também: pais, filhos, padrasto, madrasta, irmãos menores, irmãos solteiros, enfim. Aqui existem várias situações. O importante o candidato precisa anexar os documentos relacionados à renda, seja de pessoas que têm vínculo de parentesco ou não. Ah, tá. Então eu vou precisar apresentar a documentação minha e do meu núcleo familiar, né? Como devo apresentar e comprovar a minha renda com a documentação? Atente-se que os documentos eles estão divididos em documentos gerais obrigatórios e documentos específicos de acordo com o trabalho e renda. Nos documentos gerais obrigatórios, todos os membros do núcleo familiar, inclusive o candidato ou a candidata, devem apresentar, que são o documento de identidade, a declaração de composição de núcleo familiar, a carteira de trabalho e previdência social, os comprovantes de despesas, que são água, luz, internet, gás, condomínio, entre outros, e os comprovantes de moradia, que você vai apresentar de acordo com a realidade do imóvel do seu núcleo familiar. Já nos documentos específicos, de acordo com o trabalho e renda, eles estão divididos em trabalhadores assalariados, trabalhadores informais, autônomos, liberais, aposentados, pensionistas, beneficiários, estagiários, desempregados, MEI, microempresário, entre outros. Lembrando que o núcleo familiar pode se inserir em mais de um tipo de atividade. Por exemplo, a minha mãe é MEI, então eu vou lá no tópico de MEI e vejo a relação de documentos que eu preciso apresentar de acordo com a realidade de renda dela. Eu sou, enquanto candidato, eu sou estagiário, então eu vou lá na relação de documentos que eu preciso apresentar. Lembrando que trabalhador informal ou trabalhadora autônomo. Por quê? O trabalhador informal, ele não tem vínculo, nem carteira assinada ou qualquer outro tipo de contrato, né? As atividades geralmente são esporádicas por meio de bicos. Já o trabalhador ou trabalhadora autônoma é a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria, né? O prestador ou a prestadora de serviços a outra pessoa ou empresas que não têm vínculo empregatício, mas pode ter um contrato. Mas se tiver algum documento desses que eu não tiver, eu posso fazer alguma coisa? Na ausência de algum documento, você pode estar fazendo uma declaração com a justificativa, narrando todos os detalhes por que aquele documento não existe. Uma pessoa que nunca trabalhou, ela pode estar fazendo uma declaração de desempregado. Ou então, uma pessoa que nunca teve uma carteira de trabalho, ela pode estar fazendo uma declaração de não possuir aquele documento. Mas lembrando que todas as informações, elas têm que ser verídicas. Caso ocorra omissão ou informação falsa, isso acarretará na desclassificação do candidato. Além da documentação, também vou precisar passar por uma entrevista com o assistente social, né? Como que é essa entrevista? No que concerne à Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica, você será entrevistado por um assistente social que irá conferir toda a documentação apresentada, analisando se estão adequadas e orientando em caso de complementação. Nessa comissão, buscamos entender quem são as pessoas que participam do seu núcleo familiar e qual é a forma de trabalho de cada uma delas. Se o trabalho é formal ou informal, qual é a renda mensal individual e qual é a renda mensal de toda a família, o que chamamos de per capita familiar. Então, compareça com toda a documentação adequada, na data e hora marcada, que estaremos ali, te aguardando com muita atenção, a fim de que o seu ingresso na universidade se dê dentro da lei de cotas.
e que você tenha as melhores experiências na Universidade Federal de Goiás. Vem com a gente! Além disso, tem, de todas essas perguntas que eu fiz também, tem alguma outra dica que a comissão pode me dar? Sim, Paula, temos dicas. Primeira coisa, fiquem atentos ao local, data e horário para a matrícula. As matrículas do SISU 2022 da UFG acontecerão a partir do dia 24 de março, no Centro de Cultura e Eventos da UFG, que fica no Campus Samambaia. A partir das 8 horas, o atendimento no Centro de Cultura. E o atendimento se encerra às 16 horas, as portas se fecham às 16 horas de cada um desses dias. Os candidatos e candidatas estarão convocados ao comparecimento por curso. Tem um calendário informando as datas referentes a cada curso, ok? Outra dica, os documentos solicitados, Existem alguns formulários, algumas declarações que são exigidas. Todos esses formulários padrões estão na página sisu.ufg.br. Vocês vão encontrar ali os que vocês precisam para uma correta documentação, tá? Outra questão é que os documentos não precisam estar autenticados em cartório. Tragam consigo os originais e cópias. Nós mesmos poderemos autenticá-los presencialmente no ato da matrícula, certo? A outra questão que a gente chama a atenção é candidatos aprovados, matrícula efetivada, conheçam a página da PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É a Pró-Reitoria da Universidade responsável pelo desenvolvimento da assistência ao estudante, assistência social estudantil aos estudantes da UFG. Portanto, informem-se no momento da matrícula, estejam atentos ao programa Acolhe UFG. É o primeiro programa que busca atender os estudantes que estão ingressando na universidade. Atender estudantes que pertencem a famílias de renda baixa, ok? Famílias que tenham uma renda per capita de até meio salário mínimo podem ser atendidos imediatamente quando do seu ingresso, ou podem se inscrever em busca desse atendimento, certo? A pretensão é de atender aqueles inscritos. O Acolhe UFG, portanto, memorizem bem esse nome e busquem informações no ato da matrícula. Ele dá direito a fazer refeições no restaurante universitário gratuitamente aos estudantes que estão dentro desse perfil de renda familiar, ok? Além disso, dá direito a uma bolsa de apoio pedagógico. Por isso, não deixem de se informar e se inscrever neste programa. No mais, para o dia da matrícula, a gente lembra a todos e todas: compareçam com máscaras adequadas e cada um de nós é responsável por manter o distanciamento físico em relação às outras pessoas para que tudo transcorra dentro do previsto nas recomendações sanitárias e de forma segura. Caprichem aí na documentação, compareçam com os documentos já organizados e boa sorte para todos. Esperamos vocês!